Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 11, nosso objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. No detalhamento, nós vamos conversar sobre é dever de proteger, preservar e desenvolver o meio ambiente na Constituição de 1988 e legislações complementares. Política Nacional de Meio Ambiente. Estão preparados, então, para esta aula tão importante? Então, faça o seguinte, venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre leis, sobre legislação hoje aqui nessa aula. Nós vamos ver que existem, sim, muitas leis, inclusive na Constituição, né? A Constituição Social de 1988, né? Leis que geram direitos, que dão direitos ao quê? A uma preservação, a uma proteção do meio ambiente. E lógico que se a gente fala de direitos, nós falamos também de quê? De deveres, né? Deveres do Estado, mas deveres nossos também como cidadão, de defender, de proteger, de cuidar dessa nossa casa, que é o meio ambiente. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são os objetivos concretos dessa nossa aula? Então vamos lá, olha só, nós temos 3 grandes objetivos nessa aula aí. Essa imagem aí que vocês veem, ela já chama muito a atenção, né? Essa árvore aí dentro, nascendo, surgindo dentro dos livros. Por quê? Porque a educação, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver um projeto de consciência e defesa do meio ambiente. Então vamos ver, olha só. Na nossa aula nós temos 3 objetivos claríssimos aqui. O primeiro é compreender, olha só, compreender a importância da proteção ao meio ambiente na Constituição Brasileira de 1988, tá bom? Depois, outro objetivo, analisar as legislações complementares que reforçam a política ambiental. E também nessa aula nós vamos discutir a política nacional do meio ambiente e seus princípios. Então, gente, olha só, nós vamos compreender, nós vamos analisar, nós vamos discutir. O que, professor? Fica ligado, vem comigo então. Olha onde nós estamos. Nada melhor do que falar sobre o meio ambiente aqui, no meio dessa floresta linda e maravilhosa, né? Respirando esse ar puro, ouvindo o canto dos pássaros, né? Preocupado para ver se não vem alguma onça aí por perto, não é verdade? Mas olha só, gente, nós vamos então entender, compreender, analisar, perceber o quê? A importância do meio ambiente na atualidade. Isso é um tema que ganha cada vez mais destaque, especialmente em um mundo que é marcado por quê? Por desafios como as mudanças climáticas, a degradação da biodiversidade, a poluição. Nós vamos ter o COP30, né, que será em Belém, no Pará, aqui no Brasil, né? Esse COP30 que vai trabalhar justamente o quê? Vai trazer líderes do mundo todo, ONGs, né, que vão discutir, a sociedade civil que vai estar presente também, que vai discutir sobre essa questão das mudanças climáticas, não é verdade? Vai discutir sobre essa questão do meio ambiente como um todo. Portanto, é importante, sim, conversar e discutir isso daí. O meio ambiente saudável, ele é
fundamental, não apenas para a sobrevivência das espécies, não apenas para isso, tá bom? Mas também para quê, gente? Para a qualidade de vida das populações humanas. E é interessante a gente perceber que não só daquelas populações que vivem, né, diretamente no meio ambiente, mas também aquelas que vivem, por exemplo, nas cidades grandes. Um ambiente saudável, ele ajuda quem vive nessa sociedade grande também, nessa sociedade, vamos dizer assim, industrializada, né? Então não é só eu que estou ali ambientado na floresta, mas quem está fora desse ambiente também precisa de um ambiente saudável. É importante a gente perceber isso daí, tá? Então, assim, o que é que a gente vai perceber? Que a relação entre o meio ambiente e os direitos fundamentais tornam-se o quê? Cada vez mais evidentes. Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, tem que ficar ligado nisso daí, tá? Essa relação, ela é muito importante. A relação com tudo isso que nós estamos vivendo, né? Vendo aqui na nossa aula, tá bom? Essa relação e esse entendimento de que existem direitos e leis que protegem tudo isso daqui é muito importante, tá? Essa consciência que nós temos que ter cada vez maior como cidadão. Vamos fazer o seguinte, vou trazer um pouquinho dessa contextualização para vocês. Vamos lá, olha só. Vamos começar falando sobre direitos humanos e meio ambiente. Esse direito, né, ele está intrinsecamente ligado a outros direitos fundamentais, tá? Isso aqui é importante entender. Nós estamos falando de direitos humanos e meio ambiente. Só que, professor, o que o meio ambiente tem a ver com direitos humanos? Porque existem outros direitos que estão ligados diretamente a isso. Por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à água potável. Quando o meio ambiente é degradado, esses direitos são ameaçados. Olha só que interessante. E a gente sabe, gente, aqui, a gente sabe que tem muita gente no mundo todo, tem muita gente que não tem mais esses direitos, que não usufruem mais desses direitos. Por quê? Porque não tem mais uma floresta como essa, não tem mais um ar puro como esse, não tem mais água potável. Tem lugares que não tem mais. Então, são direitos que estão sendo o quê? Perdidos pelo ser humano. Por vários motivos, tá? Por vários motivos. Mas é preciso a gente ter essa consciência de que são direitos que estão conectados ali. Tá bom? Muito bem. Isso tudo gera o quê? Uma ideia de justiça ambiental. Tá bom? Olha só, quando nós falamos de justiça ambiental, nós estamos falando de quê? De uma busca para garantir que todos, essa é a ideia de justiça, essas imagens aí, elas são bem interessantes ali, aquela da balança, então, né, é fundamental entender isso daí. A justiça ambiental busca o quê? Garantir que todos, independentemente de sua posição socioeconômica, tenham acesso igualitário a um meio ambiente saudável e a seus recursos. Não é só para alguns, é para todos. É para todos, independente da sua realidade socioeconômica. Todos têm direito. Isso é justiça. Nós falamos muito de justiça social, mas aqui nós estamos falando de quê? De justiça ambiental. Todos têm direito a isso aqui. Tá bom? E lógico, se nós temos direito a isso, então a gente tem que trabalhar para que haja cada vez mais o quê? Sustentabilidade e desenvolvimento. São palavrinhas que estão aí, né? Que estão na moda. São palavras que estão aí no dia a dia da nossa existência hoje, da nossa sociedade como um todo hoje. Sustentabilidade e desenvolvimento. Olha só, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele ressalta o quê? A necessidade de equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a equidade social. Então, o que estão vendo aqui? Eu posso equilibrar, né? Professor,
a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer, nós precisamos... Sim, precisamos sim. Esse desenvolvimento econômico, esse crescimento econômico é fundamental e importante para qualquer estado, para qualquer nação, tá? Mas é preciso equilibrar com isso aqui. É preciso saber equilibrar, é preciso saber, né, desenvolver de uma maneira sustentável. E é possível, a gente sabe que é possível, tá bom? É preciso que haja uma equidade, tá bom? Nesse processo todo aí. E como é que a gente consegue fazer isso? Através da participação e da cidadania. Olha só, tá? A proteção do meio ambiente, ela envolve o quê? Uma participação ativa. De quem? Da sociedade civil. É por isso que lá na COP30, que eu falei agora há pouco para vocês, nós vamos ter participação da sociedade civil também. Não serão só os líderes mundiais que estarão lá presentes, né? Mas a sociedade civil, além de ter mandado muitas ideias para lá, teremos representantes lá também. Tá bom? Além de ONGs, além de outros órgãos internacionais e nacionais que vão estar presentes, comunidades ribeirinhas que vão estar presentes também. Então, tudo isso aí é muito importante, essa ideia de participar e de ter essa consciência, essa cidadania responsável aí. Por isso que nós falamos para proteger tudo isso aqui, nós estamos falando de quê? De uma responsabilidade global, não é só de alguns. A solidariedade global, ela é o que, gente? Essencial para enfrentar desafios ambientais que transcendem fronteiras nacionais, refletindo a interdependência entre os direitos humanos e a saúde do planeta. Não é verdade? Então, a gente pode até começar aqui, vamos dizer, dessa maneira, no mundinho em que nós vivemos. Mas isso tudo aqui é uma preocupação que transcende barreiras, transcende fronteiras. É uma preocupação internacional, né? O mundo todo está preocupado com isso daí, porque pode colapsar, né? Pode colapsar sim. Então, a gente tem que ter essa ideia, tá certo? Resumindo tudo isso daqui, a ideia de proteger o meio ambiente é o quê? É garantir o exercício pleno dos direitos humanos, promovendo um mundo mais justo e sustentável para todos. Olha só que ideia interessante. Olha só que ideia bonita, né? Eu quero proteger o meio ambiente, não é? Para isso, eu tenho que entender esses direitos todos aí. Para quê? Para que eu possa promover um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, um mundo mais sustentável para todos, não só para quem tem o poder econômico nas mãos. Tá certo? Então, muito bem. E para isso, a gente precisa de quê? De uma adoção de políticas públicas eficazes. A gente sabe muito bem disso daí. A participação da sociedade ela é extremamente importante para isso. E a responsabilidade global são essenciais para enfrentar esses desafios ambientais da atualidade. A gente não pode, de jeito nenhum, fugir dessa responsabilidade. Nós precisamos entender o nosso papel nesse processo aí. Por isso que eu sempre digo para vocês, fique ligado, tá certo, gente? Bom, vamos fazer o seguinte. Nós trabalhamos aquela primeira partezinha da nossa aula, né? Entendendo um pouco a importância, o processo de entender tudo isso e de conhecer, né, documentos e fatores que nos levam a essa proteção do meio ambiente. Então, já que a gente está falando disso, vamos fazer o seguinte, venham comigo e vamos falar um pouquinho da Constituição de 1988, tá bom? Lá, nessa Constituição, fala sobre o meio ambiente. Olha só, lá em 1988, nós já estávamos preocupados com isso daí. Lá no artigo 225 da nossa Constituição, diz assim, olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha só que interessante, né? Todos, não é só para alguns. Todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é isso? Qual é essa ideia desse artigo, né? Ele reflete o quê? Um princípio
fundamental do direito ambiental. Olha que eu estou falando de princípio fundamental. Quando a gente fala, essas palavras, elas são muito importantes. O conceito dessas palavras são muito importantes. Tá? Princípio fundamental significa o quê? Um princípio que não pode faltar. Não pode deixar de existir. Assim como nós temos o direito à vida, né, à saúde, à alimentação, à educação, o direito ambiental também é um princípio fundamental, reconhecendo que a importância de um ambiente saudável para a qualidade de vida das pessoas e para a sustentabilidade do planeta. Duas palavrinhas aqui fundamentais. Qualidade, né? Qualidade de quê? De vida. Sustentabilidade de quê? Do planeta. Isso daí é reconhecido como um princípio fundamental na Constituição, nesse artigo 225 que nós estamos falando aqui sobre ele. Então, vamos ver alguns pontos desse artigo que são fundamentais aí. Vamos lá. Alguns pontos principais que normalmente são abordados nesse contexto. Fala de direito fundamental, que eu já expliquei agora há pouco para vocês. Fala de responsabilidade coletiva. Olha só, responsabilidade não é só responsabilidade do Estado, ou só responsabilidade das comunidades ribeirinhas, ou só responsabilidade das ONGs, não, responsabilidade coletiva. Olha o desenvolvimento sustentável, voltando aqui de novo. É possível desenvolver? É possível desenvolver. É possível crescer economicamente? É possível, mas de uma maneira sustentável. Participação da comunidade, não é? Quem vive ali sabe, conhece o ambiente. Então, vamos escutar e vamos participar. Sanções e mecanismos de proteção. O artigo da Constituição, ele traz isso também, né? É preciso entender que existem sanções, existem mecanismos de proteção, existem órgãos para proteger o meio ambiente, tá? E a questão da justiça ambiental, porque não é só para alguns. Essa justiça é para todos. Já falamos sobre isso na nossa aula. Essa justiça não é para um grupo, é para todos que fazem parte, né, dessa sociedade e do planeta como um todo. Perfeito, então? Ou seja, resumindo isso tudo, já que nós estamos falando desse artigo, ele é uma declaração que busca proteger a integridade do meio ambiente e assegurar que todos, não só alguns, todos possam usufruir de um espaço saudável, promovendo a justiça, a equidade e a sustentabilidade. Olha essas palavrinhas importantes aí, né? Espaço saudável, justiça, equidade e sustentabilidade. Então, é uma ideia, é assegurar um direito para todos, tá? Nós estamos batendo muito nessa tecla porque às vezes parece que é um direito só para alguns. E a gente sabe que, especificamente no Brasil, nós temos muitos problemas em relação a isso, né? Algumas pessoas, eu não vou colocar muitas, mas algumas pessoas se acham donas dessas terras todas aí, né? E aí não só tira quem já estava lá, mas muitas vezes acaba destruindo tudo isso daqui, né, em nome de uma sustentabilidade, de um progresso. Só que tem que lembrar, esse progresso ele pode ser o quê? Sustentável, sim. Perfeito, então? Então, gente, é dever do Estado e da sociedade cuidar disso daí. E isso está na Constituição, tá certo? Dever do Estado e dever da sociedade. Discutir os deveres do Estado e da coletividade na proteção e preservação do meio ambiente. Está lá na Constituição, nós temos que discutir isso daí. Os deveres. Tem os direitos? Tem. Mas cadê os deveres? É preciso isso daí. Então, analisar como a Constituição liga a proteção ambiental a outros direitos, como a saúde, por exemplo, né? A qualidade de vida, por exemplo. Então, nós temos direitos, sim, mas temos deveres também, né? Deveres para cuidar disso tudo aí, tá bom? Nós vimos um pouco
a Constituição e o que ela traz para a gente, né? Não é fraca, não é coisa... Né? A gente lendo, entendendo, que às vezes a gente não costuma olhar e nem ligar muito para isso, não, né? Mas é importante estar lá na Constituição. Se a gente pegar lá, a gente vai ler e vai entender um pouquinho isso daí. E se a gente esmiuçar um pouquinho, vamos entender melhor ainda, tá? Só que, baseada nesse artigo da Constituição, outras legislações surgiram para complementar aquilo que está lá na Constituição. Vamos ver um pouquinho dessas legislações? Vamos lá. Uma delas é a Lei 6938, de 1981. É uma lei chamada Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa lei, ela está ali para quê? Ela foi criada para proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente, visando o quê? A saúde e ao bem-estar da população. Ou seja, a ideia dessa lei era garantir a utilização sustentável dos recursos naturais. Nós estamos falando da Lei da Política Nacional. A pessoa tem essa lei? Tem essa lei. Procure lá que vocês vão entender melhor ela daí. É bom estudar, é bom ler um pouquinho. Essa lei ela estabelece uma base legal sólida para a proteção ambiental do Brasil, embasando o quê? Outras legislações e ações governamentais. Então, é importante entender e conhecer um pouco essas leis que ajudam. São legislações complementares que ajudam, né, a cumprir aquilo que a Constituição dá para a gente. Tá bom? Não tem só essa, não. Tem outra lei também. Vamos ver? Olha só. É a Lei 9.605, de 1998. Essa lei é chamada de Lei de Crimes Ambientais. Qual é a fundamentação dessa lei? Ela está baseada em quê? Em diversos princípios, tá? E diversas normas que visam assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado, conforme está estabelecido lá na Constituição Federal de 1988. Então, vocês vão ali, 10 anos depois, surge uma nova lei, né? Em 98, a Lei de Crimes Ambientais, que ela vai cobrar, ela vai trabalhar nesse sentido de proteger aquilo que está, né, de assegurar, melhor dizendo, o direito que está lá na Constituição, ao meio ambiente equilibrado. Então, ela representa o que essa lei? Um avanço significativo na legislação brasileira. Tá? A gente precisou de 10 anos para entender isso daí, né? Mas ela representou um avanço significativo na legislação brasileira, refletindo o quê? Um compromisso com a proteção ambiental, com a promoção da justiça social e ecológica também, por que não dizer? Tá bom, então? E aí é uma lei que vai ajudar o que também? A punir quem não cumpre com esses objetivos aí, tá? A gente sabe que, às vezes, deixa muito a desejar essas punições, mas a lei está aí. E se ela for colocada realmente em prática, ela ajuda muito a preservar tudo isso aqui. Tá bom? Mesmo com olha só, eu tenho repetido isso várias vezes, porque às vezes parece que quando a gente começa a falar sobre meio ambiente, a gente quer que fique tudo, né, não mexa nunca. Não é isso. Às vezes a gente precisa, né, desse desenvolvimento, mas de uma maneira sustentável, como eu tenho falado desde o início da aula, tá bom? Tem mais uma lei, é uma lei chamada Lei de Resíduos Sólidos, ela é lá de 2010, é a Lei 12.305. Qual é o objetivo? Prevenir e reduzir a geração de resíduos, promover a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, incentivar a participação de quem? Da sociedade na sua gestão, né? Essa lei, ela tem um marco assim importante na questão da gestão ambiental do Brasil, porque ela vai buscar o quê? Ela está buscando promover uma abordagem mais sustentável e mais integrada para o manejo desses resíduos aí. Tá bom, gente? Então, qual é a ideia? A proposta é diminuir os lixões. Olha, em outras palavras, seria mais ou menos isso daí,
né? Trabalhar com a reciclagem, né? Porque hoje a gente tem lixões a céu aberto, e isso é prejudicial não só para o solo, mas para o meio ambiente como um todo, né? Para o ar que nós respiramos, tudo isso daí, tá bom? Então a ideia é, nós vamos precisar continuar descartando, vamos precisar, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente, tá bom? Vamos para a terceira parte da nossa aula, o terceiro objetivo da nossa aula. Qual é? É a Política Nacional de Meio Ambiente. No Brasil, nós temos sim uma Política Nacional de Meio Ambiente. E o objetivo dela é fundamental, essa política, para quê? Para uma gestão ambiental. Por diversas razões. Por exemplo, é uma integração de políticas, ou seja, ela busca integrar diferentes políticas setoriais, promovendo o quê? Uma abordagem mais holística. Quando a gente fala de abordagem holística, é uma abordagem como um todo. Não é só de uma pequena parte, mas do todo, que considera os impactos ambientais nas diversas esferas do desenvolvimento. Então, eu não vou me preocupar só com a queimada, não é? Mas eu vou me preocupar com a floresta que está sendo queimada, mas eu vou me preocupar com a floresta que também está sendo derrubada, por exemplo, para a agricultura, para a pecuária, de uma maneira indiscriminada. Então, tudo isso aí, não adianta eu me preocupar só com a pesca, não adianta eu me preocupar só com a queima, eu me preocupo com todo, é essa a ideia aí. E para isso tem uma base legal essa política. Ela fornece um arcabouço jurídico que orienta ações e decisões governamentais e empresariais, estabelecendo o quê? Normas e padrões que devem ser seguidos para essa proteção ambiental. Além disso, essa política também ela traz para nós o quê? Uma promoção de práticas sustentáveis. O que é isso? Quando eu incentivo práticas que respeitem os limites dos ecossistemas, essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela contribui para quê? Para a construção de um modelo de desenvolvimento, olha o desenvolvimento aparecendo aqui de novo, que não comprometa a capacidade de regeneração do meio ambiente. Dá tempo para que o meio ambiente possa se recuperar, né? Olha a ideia de reflorestamento aqui de novo, tá bom? Para isso, essa política traz o quê? A questão da conscientização e do engajamento. Quando eu promovo, né, uma educação ambiental, a participação social, essa política estimula o quê? Uma cultura de, já falamos muito aqui, responsabilidade e compromisso com a conservação do meio ambiente. E para isso nós usamos instrumentos de planejamento e essa política traz para nós, ela serve como uma diretriz para planejamentos que visam esse uso sustentável desses recursos naturais, ajudando a prevenir conflitos, a promover a sustentabilidade nas diversas atividades econômicas. Perfeito, então, pessoal? Então, dentro dessa ideia, essa política tem todos esses objetivos aí e ela traz alguns princípios. Vamos ver quais são os princípios? Estabelece diretrizes e princípios que visam o quê? A proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Entre esses princípios, destacam-se o quê? A prevenção e a precaução, além da responsabilidade e participação da sociedade. Junto com esses princípios, ela traz alguns instrumentos, ou seja, são diversos instrumentos, né, para promover essa proteção e essa conservação do meio ambiente. Podemos ver alguns aqui, olha, a questão do licenciamento ambiental, unidade de conservação, cadastro no ambiente rural, o zoneamento ecológico econômico, uma política de incentivos, uma educação ambiental, além daquilo que nós chamamos de avaliação de impacto ambiental. Olha só, quanta coisa tem aí que essa política traz para nós, né? Quanta coisa que essa política nos mostra para nós nos conscientizarmos e nos educarmos da necessidade de proteger. Então, esses instrumentos, eles são essenciais para a implementação de uma gestão ambiental eficaz
e para a promoção da sustentabilidade no Brasil. Resumindo, a nossa política nacional de meio ambiental é uma ferramenta essencial para garantir que o desenvolvimento do Brasil ocorra de maneira sustentável, respeitando a biodiversidade, respeitando os recursos naturais e promovendo a qualidade de vida das presentes, de nós que estamos aqui, e das futuras gerações. Fique ligado e pense bem e vamos estudar cada vez mais sobre a questão ambiental. Até a próxima, pessoal!